Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Na parte da manhã, nós tivemos nossa aula de correção da nossa avaliação da prova parcial e agora à tarde nós daremos continuidade ao nosso assunto, lembrando que nessa primeira parte do primeiro período nós estudamos o epicurismo, essa escola tão interessante do período helenístico, né, que foi refletir justamente a respeito do prazer. O epicurismo, pessoal, eu acho ela uma escola fantástica, porque ela vai justamente nos oferecer uma visão diferente daquela que a gente está acostumado a respeito de uma palavra que nós utilizamos muito, que é o prazer. Geralmente, a gente costuma se referir ao prazer como sendo a satisfação de todo e qualquer desejo que a gente tem. No entanto, para Epicuro, que é o fundador do epicurismo, prazer é muito mais o domínio do corpo e dos desejos do que propriamente se satisfazer com tudo. Quando a gente aprende a dominar o corpo, a gente conquista um estado de paz da alma, que ele denomina de ataraxia, né? Que é essa paz de espírito, essa tranquilidade. O Epicuro também nos alerta que nós devemos evitar certos tipos de desejos. Desejos que estão ligados a um certo exagero, desejos que estão ligados a um certo tipo de luxo, desejos que estão ligados à posse de bens materiais, porque esses desejos eles não nos fazem bem. Eles nos transformam em pessoas egoístas, nos transformam em pessoas mesquinhas. O bom mesmo é a gente se acostumar com o simples. Porque quando a gente se acostuma com o simples, a gente vive bem e a gente vive bem com pouco, tá certo? É necessário que a gente compreenda que alguns prazeres, eles devem ser evitados porque pode ser muito bom a gente satisfazer eles no momento, mas posteriormente, depois, certos tipos de desejo, eles se transformam em dor e sofrimento, certo? Então, é muito necessário que a gente compreenda isso. Um outro conselho que Epicuro nos dá é que nós, pessoal, não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo dos deuses. Os deuses existem, mas eles não estão nem aí para nós. E a morte, não tem por que a gente ter medo da morte, porque se a gente está vivo, é porque a gente ainda não morreu. E quando a gente morrer, a gente nem vai saber, porque a gente já vai estar morto. Então, se eu pudesse resumir o epicurismo em uma frase, eu diria que o epicurismo é a ideia de que para ser feliz a gente tem que sentir prazer. Só que esse prazer é domínio do corpo e tranquilidade da alma. Espero que isso tenha ficado gravado na cabeça de vocês. Se não tiver ficado, também não é problema, porque as aulas estão gravadas. E aí vocês podem acessar a qualquer momento no YouTube, certo? Então, pessoal, hoje, vocês têm alguma dúvida a respeito do epicurismo? Algo que vocês queiram comentar? Se não tiver, a gente passa para Não, frente, tá bom? não, até Então, que não. hoje nós vamos dar continuidade a, ao estudo da filosofia helenística, que é essa nova filosofia que vai surgir após a invasão de Alexandre o Grande à cidade de Atenas. Devemos ter sempre em mente que essas escolas do período helenístico que nós estamos estudando, elas têm uma missão em comum. Que missão é essa? Resgatar a essência humana, resgatar a essência filosófica que se perdeu nos atenienses. E essa segunda escola, que é o estoicismo, que a gente vai ver daqui a pouco,
ela vai refletir sobre um tema muito interessante, o destino. Vocês acreditam, pessoal, em destino? Vocês acreditam que o destino existe? Eu acho que sim. Por quê, Clara? Aí você me pergunta um pouco, eu já não sei mais explicar, mas eu digo que sim. Porque assim, ó, existem pelo menos duas ideias a respeito do destino, né? A primeira ideia é de que o destino não existe e de que nós é que construímos a nossa vida fazendo escolhas. A segunda visão, ela acredita no destino e acredita que, independente das nossas escolhas, existe um caminho pelo qual já está traçado e que, independente do que a gente faça, vai acontecer aquilo que está escrito. Vocês ficam com qual ideia? A ideia Eu de fico que... assim, Com a segunda? Então, tu acredita muito no destino, Iris? eu acredito. Por quê, minha irmã? Já aconteceu alguma coisa que te fez pensar que o destino é que estava agindo na tua vida? Não sei, mas eu acredito que sim. Já ocorreu, professor. Como é, Já claro. ocorreu. Já? Eu só não vou Pode contar a contar? história aqui, porque... Não, professor. Já imagino. Professor, tipo assim, ó. A história é essa. Eu gostava de menino, né? Toquei, tudo ótimo. Ai, Esse não, menino era Maria meu Clara. primo. A Clara Deixa é eu o terminar a alvo. história, Cláudia. Tinha que Aí, ser um menino, tinha que ser, velho. Tinha Deixa, que ser. deixa o a menina menino era contar. meu Ai, primo. que O ódio. A destino- menina tá gravando, pelo amor de Deus. Vai, Clara, Rocha. O destino era pra não ficar junto, minha tem chance de ser meu irmão, professor. Não ri. É Bombástico, o hein? destino pra não ficar junto. Cara, passa Parece cada coisa de novela, né? Então, Essas coisas pessoal, bem eu vou, para que acontece vocês comigo. possam refletir um pouco mais sobre isso, talvez tenha até um pouco a ver com a tua história, Clara. Eu vou cantar aqui uma música do Maneva, O Destino Não Quis, tá? Ai, Vamos adoro. refletir aí na letra. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente para eu nunca esquecer. Todas risadas, todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro com o meu. Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre. Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você. Imagino momentos, viagem um tempo, crio uma vida, ainda estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui. Mais perto vou estar. Quando lembrar do teu grande coração, e até sem perceber que mesmo longe seremos eu e você. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente para eu nunca esquecer.
Todas risadas, todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro com o meu. Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre. Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você. Imagina um momento, viagem um tempo, crio uma vida em que estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui. Mais perto vou estar. Quando lembrar do teu grande coração, e até sem perceber que mesmo longe seremos eu e você. O destino não quis. Eita, pedrada, mano. Como é, a Letícia tá revoltada aí, ó. O que é que ela disse? Eu não acredito no destino. Eu acho que quando as coisas terminam, simplesmente não eram para continuar. Eu só acredito no hoje e no agora. Porém, eu acho muito bonitinho essa fantasia de destino. Faz a gente ter esperança. Eita, tá revoltada, viu, gente? A Letícia aí, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês agora. Pode falar. É verdade. O que ela falou foi a pura verdade. Não porque Eu concordo. não faz tanto, não é assim, né? Acreditar no destino, no por acaso, não. Mas Mas será, acredito. gente? Será que tudo depende da gente, hein? Vocês nunca acharam assim que tem algo superior a gente? Sei lá, algo inexplicável, que de Porque, vez em professor, eu quando acho assim, decide as que coisas às por vezes a nós? gente, a gente faz de tudo para dar certo, tem tudo para dar certo, mas aí quando chega, não dá certo. Aí a gente fica se Pois é, perguntando por quê, né? exatamente. Imagina aí a seguinte situação, Iris. Tu vai encontrar teu boy, certo? Tu marcou com teu boy de se ver, aí tu se arruma, toma aquele banho, o tempo tá meio frio, mas mesmo assim tu encara aquele banho. Não quer Aí ir pôde. veste a melhor roupa, passa aquela maquiagem, arruma uma moto pra dar um rolezinho ali na ponte, arruma uma moto, bota gasolina na moto e olha que a gasolina tá 6 conto, viu? R$ 6. Bota gasolina na moto. Só que na hora que tu vai sair, começa a Só quem tem que chover. botar esse negócio de gasolina em moto que tem que arrumar não é um homem, não. É Não, um tem isso não. exemplo. É só um exemplo. Aí na hora que tu vai sair, começa a chover, ó. E aí, como é que fica? Vai na Percebe chuva. que Professor, então percebe faz que que nem eu, ó. não, Se eu estiver me arrumando, aí tiver com um clima de chuva, eu vou tomar banho, Mas às vezes como nada, já deu preguiça. tá com clima de Pode escovar chuva, não. os dentes. Só vem a chuva do nada. pois é, percebe que no exemplo que eu estou dando, independente se você vai ou não, se você vai pegar chuva ou não, eu estou demonstrando que existem certas coisas que a gente não controla. Digamos que você vá mesmo chovendo. Você não controla, por exemplo, que venha um carro de um motorista desgovernado que não esteja enxergando direito por conta da chuva. Você não controla que o cara venha e bata em você e daquilo ali resulte um acidente grave. Existem certas coisas que a gente controla com toda certeza, existem escolhas que a gente controla totalmente, mas ao mesmo tempo vai defender o estoicismo. Ao mesmo tempo,
Parecem que existem coisas que a gente não controla de jeito nenhum. E aí, o que fazer diante dessas coisas que a gente não controla? É agora que a gente vai descobrir, através do estudo dessa escola tão interessante, pessoal, chamada de estoicismo. Eu sou apaixonado por essa escola aqui filosófica. Espero que eu consiga repassar um pouco dessa minha paixão para vocês também, ok? Eu peço que esse slide, pessoal, depois, como vocês vão ter uma folga na semana que vem, né? Eu peço que vocês copiem esse slide no caderno, porque ele tem informações preciosíssimas a respeito do estoicismo, sem falar, né? Sem falar que esse aqui vai ser o conteúdo da nossa próxima prova. Então, pessoal, a palavra estoicismo, como todas as palavras da Grécia, é uma palavra que, na realidade, ela tem um significado oculto ali dentro da sua etimologia, dentro da sua origem. Essa palavra estoicismo, ela deriva de uma outra palavrinha bem pequena, né, chamada estoar, certo? Estoar, que significa em português pórtico. Sabe aqueles portais que ficam na entrada da cidade? Não sei se vocês já foram em Sobral, mas lá no centro de Sobral tem o arco. Já viram o arco de Sobral? Já presenciaram? Sim ou não? Ó, mais ou menos como isso aqui, ó. Na entrada Sim, das professor. cidades, na entrada das cidades da Grécia, era muito comum você ter um pórtico. Pórtico, repito, é um portal. É uma espécie de portal que fica na entrada, certo? Assim como o Arco do Triunfo lá em Sobral. Ó, então nós temos aqui esse arco, e aí a palavra estoicismo, ela vai derivar de estoar. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas o que é que tem a ver, né? Filosofia estoica com esse negócio aqui, esse portal. O que é que tem a ver? O que tem a ver, pessoal, é que os filósofos estoicos, especialmente os primeiros, Zenão, que foi o criador do estoicismo, essa galera, ela se reunia embaixo desses pórticos aqui. Eles se reuniam embaixo desses portais. Então, por isso que eles ficaram conhecidos como estoicos, ou seja, aqueles que se reúnem lá nos portais. Vocês devem lembrar que quando Alexandre o Grande invadiu a cidade de Atenas, os filósofos eles não podiam se reunir assim no meio da rua, no centro, em qualquer lugar. Alexandre ele levou uma nova cultura para a cidade de Atenas. Então tiveram filósofos que fugiram para a Ásia, para o Egito. Tiveram outros filósofos que viraram escravos. Só que os estoicos eles decidiram continuar ali em Atenas. Só que eles se reuniam em locais afastados. No caso aqui, eles iam para a entrada da cidade, certo? Iam para a entrada da cidade para se reunirem lá. Então, eles ficaram conhecidos como os indivíduos que se reuniam no pórtico, por isso a palavra estoicismo, né? Zenão foi o criador do estoicismo. Ele foi o primeiro estoico e ele fez muitos discípulos. Zenão, ele fez discípulos tanto poderosos como também discípulos escravos. Né? A gente vai ver mais tarde, depois, que existiram filósofos estoicos que eram imperadores, mas também existiram filósofos estoicos que eram escravos. O estoicismo é uma ideia, uma ideologia muito famosa até mesmo nos dias de hoje. Então percebam, a principal ideia do estoicismo, para fazer aqui um link com a música e fazer aqui um link com o que a gente discutiu no início da aula. Para os estoicos, a felicidade
é a aceitação da ordem cósmica, vivendo e amando o próprio destino nela inscrito. Então, os estoicos, pessoal, eles diziam o seguinte, viu, Evelyn? Eles diziam que para a gente ser feliz, se a gente quiser ser feliz de verdade, a gente tem que entender e a gente tem que aceitar que na nossa vida existem coisas que a gente não controla. Esse é o segredo da felicidade. Entender e aceitar que existem coisas na nossa vida que a gente não controla. O que é que a gente deve fazer diante das coisas que a gente não controla? Diante dos acontecimentos que surgem sem que a gente queira? Segundo eles, o comportamento que a gente deve ter é o comportamento de aceitação. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos. Por exemplo, Bia, no caso que eu citei da Iris, ela poderia ficar altamente zangada, né? Porque ela se arrumou todinha, se maquiou, arranjou a moto, botou gasolina, só que na hora que ela ia sair, começou a chover. Aí fica a pergunta, o que é que a Iris pode fazer para mudar isso? Aí o Zenão vai dizer, absolutamente nada. Se ela quiser ser mais feliz, ela vai ter que aceitar que naquele momento choveu. E não há nada que ela possa fazer para parar a chuva. Sendo assim, eu já sou feliz, então. Não há nada que ela possa fazer. O que ela pode fazer é ou arranjar um carro ou esperar a chuva passar. Ou seja, é algo que não depende dela. E quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não escolhe? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não tem o controle? E aí, quando essas coisas acontecem, às vezes a gente se zanga, às vezes a gente, sei lá, fica chateado, fica decepcionado, porque a gente não tem um total controle. Isso de acordo com o Zenão, que é o criador do estoicismo. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que aceitar que existem coisas que a gente não controla. Você pode chamar isso de destino, você pode chamar isso de sorte, você pode chamar isso de vontade de Deus, sei lá, depende de você. Mas aceite que existe uma ordem cósmica, algo superior a você, que controla o universo e que, independente das escolhas que você faça, vai agir. Consegue compreender, gente, isso? Sim. Sim. Sim? Beleza. Beleza. Então aqui tem uma parte da cosmologia estoica que eu vou deixar para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Mas eu vou passar aqui lá para o final, ó, onde tem um... Cadê, meu Deus? Tem uma historinha, mais uma historinha, para que a gente compreenda esse ideal do estoicismo, de entender que existem coisas que a gente controla e existem coisas que a gente não controla. Alguém poderia ler, gente, essa historinha? Alguém está disposto aí? Está com Eu disposição? posso. A Roches. Um velho vivia com seu filho em um forte abandonado, ao alto de um monte, e um dia perdeu um cavalo. Os vizinhos vieram lhe expressar seu pesar por aquele infortúnio. E o velho perguntou: como sabes que é má sorte? Poucos dias mais tarde, voltou seu cavalo com um bando de cavalos selvagens e
vieram os vizinhos felicitá-los por sua boa sorte. E o velho respondeu: como sabeis que é boa sorte? Com tantas montarias o seu alcance, começou o filho a cavalgá-lo, e um dia quebrou uma perna. Vieram os vizinhos apresentá-los condolências, e o velho respondeu: como sabeis que é má sorte? No ano seguinte houve uma guerra, e como o filho do velho era agora inválido, não teve de ir para a frente. Entenderam a história aí, gente? Resumindo aqui, né? Para Iris. Obrigado, viu, Iris? Tinha um velho que morava no alto de uma montanha, no alto de um forte. Esse velho tinha alguns vizinhos. Sabe esses vizinhos aí, tipo os vizinhos de granja, que fica se preocupando com a vida do povo, né? Com tudo que acontece, né? O foqueiro não serve. Era mais ou menos nesse estilo aí. Então, o que acontecia? Um dia, um dos cavalos desse velho fugiu, saiu fora, saiu pro meio do mato. Aí, o que é que o vizinho fez? O vizinho veio até o velho e disse: ei, macho, tem um azar, ó. Teu cavalo fugiu. Aí o velho olhou assim: rapaz, mas como é que tu sabe que é azar? Como é que tu sabe? E aí entrou, e o vizinho também foi para casa dele, né? Beleza. Poucos dias depois, o cavalo do velho volta. Só que ele não volta sozinho. Ele traz com eles mas um bocado de cavalo que ele achou no meio do mato. Cavalo sem dono, cavalo selvagem. E aí, o vizinho, olhando para a vida do velho, né? Vai lá e disse: ei, macho, tem muita sorte, ó. Teu cavalo fugiu, mas ele voltou com um monte de cavalo aí. Agora tu tem aí um estábulo que tá cheio, mano. Aí o velho olhou assim: rapaz, mas como é que tu sabe que é sorte? E aí entrou de novo, o velho já tava puto, né? Aí certo dia, o filho do velho foi tentar domar um desses cavalos, né? Foi tentar amansar um dos cavalos. E aí quando ele estava cavalgando, o cavalo se assustou, né? Ficou bravo e derrubou ele. E aí o filho do velho quebrou a perna. Aí lá se vem um vizinho de novo. Pense num vizinho, parece que esse vizinho aí mora no centro de Granja, Ave Maria. Aí o vizinho chegou pro velho: ei, macho, tem muito azar, ó, teu filho quebrou a perna, né, mano? Como é que pode, ó? E aí o velho: rapaz, mas como é que tu sabe que é azar, pelo amor de Deus? E aí entrou puto de raiva. Só que aí, pessoal, teve um dia que houve uma guerra no país do velho. E todos os homens jovens foram convocados para essa guerra. Todos os filhos do vizinho foram. Todos os filhos. Mas o filho do velho não foi, porque estava com a perna quebrada. Percebem? Percebem que existem coisas que a gente controla perfeitamente, mas existem coisas que a gente não controla. Existem coisas que estão que a gente é que decide. Existem coisas que estão sob o nosso domínio, mas existem outras que a gente não tem como controlar. Olha o que diz aqui o slide a respeito dessa história de destino. Tudo o que existe e acontece tem um objetivo, uma razão de ser, pois faz parte da inteligência universal e divina. Olha que coisa bonita, pessoal. Eu não sei se vocês conseguem sentir a magia, né, a alegria que essa frase nos traz. Tudo o que existe e acontece tem um objetivo, uma razão de ser. Faz parte da inteligência universal e divina. Ou seja, Bia, tudo que acontece na sua vida
na minha vida, na vida da Iris, na vida do Gabriel, tudo que acontece na vida da Evelyn, da Amanda, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece tem uma razão de acontecer. Nada é por acaso. É um Nada propósito, é né? por acaso. Isso. E isso não só com os fatos da nossa vida, mas todas as coisas existentes no universo não estão ali por acaso, por mais que a gente não goste. Eu vou dar um exemplo para vocês. Barata. Alguém aqui gosta de barata? Não. Eu não gosto, Só mas que- eu sei que elas são necessárias. Na E mesma por hora que que eu elas vejo, são necessárias, meu irmão? na mesma hora que eu vejo a só correndo. Por que as baratas são necessárias, pelo amor de Deus? Porque elas comem lixo, elas são. Como é o nome daquela classe lá, decompositores. Tanto. E aí, o que é que isso significa? Eu sou da Na filosofia, real, mulher, me explica aí. eu não ligo pra elas, porque não tanto faz. Mas se as baratas deixassem de existir, o que é que aconteceria com o mundo, com a natureza? Será que Aconteceria um ficaria desequilíbrio. um desequilíbrio, né? Ou seja, os animais que se alimentam da barata, eles iam passar a procurar outros animais. Só que esses outros animais, eles estariam fora da sua cadeia alimentar. Então isso geraria o desequilíbrio. Então, por mais que a gente tenha nojo de barata, por mais que a gente abomine as baratas, por mais que a gente mate até algumas baratas de vez em quando, as baratas, elas possuem uma razão de ser. Elas não existem por acaso. Elas não foram criadas, né, simplesmente para não fazerem nada. Elas têm uma função no mundo, assim como cada um de nós. E cada coisa que acontece, seja boa ou ruim, nós temos que aprender a aceitar, pessoal. A aceitar. Digamos que você queira muito uma coisa. Se você consegue, beleza. Se você não consegue, também beleza. Por quê? Porque se você entende que nada nessa vida é por acaso, você vai entender que mesmo as coisas ruins, elas querem te ensinar alguma coisa. Vocês conseguem compreender isso, pessoal? Eu consigo? Só que o problema, viu, Iris, é que a gente só cria essa consciência depois de um certo tempo. Quando acontece uma coisa ruim, muitas vezes as pessoas elas se afundam numa tristeza sem fim. E algumas pessoas, quando acontece alguma coisa boa, elas pensam também que aquela alegria vai ser para sempre, que aquela alegria vai ser eterna. E nos dois casos, as pessoas elas estão enganadas de acordo com o Zenão. Professor, Ah, um dia pode falar. eu li um texto, né, que dizia assim, que às vezes acontece uma coisa na vida da gente, vem para a gente aprender, e às vezes a gente não aprende. E essa coisa acontece de uma forma totalmente diferente. Acontece novamente. Eu li, tipo assim, eu li. Exato, Iris. A gente tem que entender que tanto a alegria como a tristeza são passageiras. A gente nem pode se deslumbrar com a felicidade e a gente também não pode se afundar na tristeza. A gente tem que saber o que é que a gente tem que entender. Que tudo que acontece na nossa vida é necessário. Não existe nada bom, não existe nada ruim. Tudo é necessário. E se tudo é necessário, significa que tudo é bom. Tudo que acontece na nossa vida é bom.
mesmo as coisas ruins, mesmo as dores, mesmo as coisas que a gente não controla, tudo é bom. Só que a gente só descobre isso, como eu falei, depois de um certo tempo. Pode ser que você, sei lá, ame alguém e seja muito dolorido deixar essa pessoa ir embora, mas a pessoa vai. E você sofre, igual um cachorro rei. Chora, sofre, emagrece. Para algumas pessoas é ótimo, né? Terminar o namoro, porque emagrece que só o cão. Só que anos depois somente é que você vai entender que era preciso deixar a pessoa ir embora. Que tanto você como a pessoa precisavam daquele tempo. Só que essa percepção não é algo que vem no momento que você termina. É algo que você só desenvolve depois. Só que a gente não precisa mais esperar tanto tempo. Porque tem a filosofia de Zenão nos dizendo: tudo que acontece tem um objetivo, não se preocupe. Não sofra com a morte de alguém, não sofra com alguma perca, não lamente o seu sofrimento, porque nem tudo depende de você. E tudo que acontece é necessário. Tudo é bom. Tudo é bom. Evelyn, tu lembrou de alguma música, foi? Que música foi? Qual é a música? Você falou aí, né, sobre o negócio do término de namoro, essas coisas, né? Aí depois, professor, às vezes as pessoas terminam também o namoro pensando que vai fazer o bem, mas às vezes a pessoa não era obrigatório ter terminado o namoro. Ah, me lembrei de uma música que você falou aí. Uhum. Evelyn, tu se considera a tua melhor versão dos anos que tu já viveu? Tu se considera hoje a tua melhor versão? Tipo, a Evelyn de hoje é muito Isso. melhor do que todas as Evelyns que já existiram em ti anteriormente? Professor, assim, né? Eu acho que Ah, em mim tem duas Evelyn. Às vezes eu não sei definir qual é. É como se existisse duas pessoas em mim. hum, entendi. Mas assim, hoje, Mas tu se considera uma pessoa melhor do que, digamos, há 5 anos atrás, por exemplo? eu digo que eu amadureci muito, viu? Antigamente eu era o oposto do que eu sou hoje. Pois é, Evelyn, eu também, Mudei sabe? bastante. Eu também me considero hoje a minha melhor versão, assim, de tudo que eu já vivi. Eu acho que hoje eu estou muito melhor, com cabeça muito melhor. E às vezes, voltando a falar desse assunto relacionamento, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas xingando os ex, né? Ou as ex, falando mal das pessoas que foram seus parceiros no passado e hoje recebem esse título de ex, né? E sempre que eu vejo uma pessoa falando mal de ex, eu lembro muito do estoicismo. Eu lembro muito. Porque para o estoicismo, não existe ex ruim. Não existe. Não existe nada de ruim, na verdade. Porque se você é aquilo que você é hoje, e aquilo que você é algo bom, foi graças àquilo que você foi. Entende? Se você é algo bom hoje, é porque no passado você passou por um processo de aprendizado. Então, mesmo aquela pessoa que te fez sofrer, de uma maneira ou de outra, ela teve um efeito positivo na tua vida. Por quê? Porque ela fez com que tu se tornasse aquilo que tu é hoje. Se tu não tivesse vivido aquilo que tu viveu com ela, talvez tu não pensaria da forma como tu pensa hoje. Então, para o estoicismo, nós temos que ser gratos, nós temos que aceitar todas as coisas que acontecem na vida. Todas as coisas. A gente tem que ter em mente
que tudo que acontece na nossa vida é porque tinha que acontecer. Certo? Se a gente conseguir fazer isso, pessoal, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser muito, mas muito feliz. Muito feliz. Certo? Porque a gente vai parar de sofrer à toa. Parar de sofrer por coisas que a gente não controla de jeito nenhum. Professor, eu acho que, Ah, assim, hoje em dia, eu já acredito, sabe, nisso. E tudo que acontece de ruim, acontece de bom, é porque tem que acontecer. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. show de bola. Pois você, Iris, já é um pouco estoica e nem sabia, né? Então, para o estoicismo, existe uma inteligência divina, uma inteligência universal que é superior a gente. E é ela que decide certas coisas que acontecem com a gente. Não é tudo culpa nossa, não. Para encerrar a aula de hoje, ó, para encerrar a aula de hoje, felicidade é diferente de ter tudo o que desejamos. Felicidade é diferente de ter tudo o que desejamos. Porque nem tudo aquilo que nós desejamos nos garante a felicidade. Nem tudo que nós desejamos nos proporciona a felicidade. Para ser feliz, a gente tem que fazer um esforço um pouquinho maior. Certo? Eita, que o chat está fervendo hoje aí, hein? Será que a galera entendeu o que eu acabei de explicar, hein? Sim, professor. Hã? Eu entendi. Show. Se você for perguntar, eu não sei explicar. De novo, o link da presença. Alguém manda aí o link da presença de novo, gente? O Rildo. Deixa eu ver aqui se eu tenho ainda. Pronto, a Keliane botou aí. Isso, viu, Letícia? Só que assim, é como se a gente tivesse o controle de 50%. Eu, ser humano, controlo minha vida 50%. E quem é que controla os outros 50%? Uma força superior, uma inteligência divina, certo? E aí, o que é que eu faço diante das coisas que eu não controlo, mas que continuam acontecendo na minha vida? Eu simplesmente aceito. Simplesmente aceito. Certo? Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. Será, Eduardo, que tu controla tudo? Essa discussão vai longe. Beleza? A gente continua ela na próxima aula. Ok? Se não temos mais dúvidas,